Agora a gente vai falar um pouquinho dos números racionais e irracionais. Como é que eu faço para diferenciar um número do outro? Então vamos lá. Tenho raiz quadrada de 8. Então vamos pensar que tipo de número é a raiz quadrada de 8. É um número racional ou é um número irracional? Vamos lá. Tem algum número que multiplicado por ele mesmo me dá o resultado 8? Não, né? Não tem. Portanto, esse é um número irracional, certinho? Agora, se eu tivesse a raiz quadrada de 64, que número multiplicado por ele mesmo é igual a 64? É o número 8. Opa, portanto, esse é um número racional. Então, eu diferencio um irracional de um número racional. Isso aqui é um izinho, tá? Eu diferencio o irracional do racional quando eu consigo calcular o valor da raiz quadrada. Lembrando que eu posso ter dentro da raiz um valor com vírgula. Eu posso ter a raiz quadrada de 0,25. Qual a raiz quadrada de 25 centésimos? Para eu determinar se eu consigo ou não resolver essa raiz, eu posso reescrever esse número, que está na forma decimal, na forma fracionária. Então, eu escreveria raiz quadrada de... Como eu tenho 25 centésimos, 25 centésimos. 25 sobre 100. Consigo calcular a raiz quadrada de 25? Sim. Que número multiplicado por ele mesmo é igual a 25? 5. Consigo calcular a raiz quadrada de 100? Sim. 10 vezes 10, 100. Então, eu tenho como resposta 5 décimos, ou 5 sobre 10. Portanto, a raiz quadrada de 25 centésimos é 5 décimos, certo? Então, eu consigo calcular a raiz quadrada de um número decimal. Como é que eu faço? Eu transformo este número decimal em uma fração, e consigo, se eu conseguir calcular a raiz quadrada desta fração, ou seja, raiz quadrada do numerador, raiz quadrada do denominador, pronto. Eu consigo dizer que a raiz quadrada é um número racional. Por quê? Porque eu consigo chegar no resultado, certinho? Agora, se eu tivesse um valor dentro da raiz, onde eu não conseguisse, ó, imagina que eu tivesse raiz quadrada de 0,12. Se eu transformar isso numa fração, vai ficar 12 sobre 100. Raiz quadrada de 100, nós calculamos, mas a raiz quadrada de 12, não, certo? Então, seria o quê? Um número irracional, tá? Ficou claro? Então, a diferença entre um número racional e um irracional é quando eu consigo calcular a raiz quadrada deste número.